Então, você está isolada, a falta do idioma te distancia ainda mais das coisas e das pessoas, você não sabe em quem confiar de verdade, e aí todo mundo tem uma opinião diferente, todo mundo dá um conselho diferente, e aí o que você faz? Em quem que você acredita? Qual é seu norte quando você não tem mais norte, porque você saiu do único norte que você tinha? Talvez, mesmo se você nunca teve isso antes no Brasil, você sempre foi uma pessoa bem pra cima, bem alegre, e aqui você, às vezes, emocionalmente não se reconhece mais. Hi everybody, what's going on? Eu sou a Brasicana Julie e trago tudo sobre a vida aqui nos Estados Unidos. Compartilho a minha vida pessoal aqui em Danbury, no estado de Connecticut, com vocês. Tudo pela perspectiva da Brasicana que sou. Se você não fez isso ainda, deixe seu like e se inscreve no canal para continuar recebendo essas e outras informações sobre a vida aqui em Connecticut. Ok, já vou logo pedindo desculpa porque eu estou perdendo a voz. Minha voz está cansada, como se já não bastasse a pessoa em si, a voz também está cansada, então desculpa. Se a minha voz começar a falhar ou tá estranho pra vocês, desculpa mesmo. Mas tô aqui com a minha bebida, vamos que vamos. O vídeo de hoje poderia estar no Julinha Direta, de verdade, que é outra série que eu faço sobre crimes e acontecimentos bizarros e misteriosos no geral, mas como foi um crime que aconteceu aqui em Danbury, em uma família de imigrantes, eu achei que tinha mais a ver com o conteúdo aqui, que a gente fala mais. E antes de você sair do vídeo porque você não curte muito essas histórias sobre crimes e tal, eu acho que vale a pena você ficar aqui nesse vídeo, porque esse crime, esse acontecimento tem tudo a ver com a vida de imigrantes aqui e tem todo um contexto, né, da vida dos imigrantes aqui, de oportunidades de trabalho ou a falta dessas oportunidades, e tem a ver com coisas que são importantes pontuar para todo imigrante que vem para cá. Eu vou falar sobre a segurança aqui em Danbury, pra gente ter uma noção de como é aqui realmente, e depois eu vou falar sobre o crime, o que aconteceu de fato, e no final eu vou falar como que isso é relevante para qualquer imigrante vindo para cá. Eu falei no meu vídeo de agosto, no final, sobre isso um pouquinho, ou sobre o meu querer de falar sobre isso, mas eu quero falar antes sobre a segurança aqui em Danbury. Danbury é um lugar relativamente seguro. Olhando os dados da FBI, eu comparei Danbury com 3 outras cidades: Bridgeport, que é aqui em Connecticut e também bem popular para brasileiros vindo para cá, Orlando, que não precisa de introdução, e Boston mesmo, a cidade, não a região ao redor de Boston. Eu sei que esse comparativo não é algo científico mesmo, a gente ia ter que fazer um comparativo de cidades com o mesmo número de pessoas e tal. Eu estou comparando Danbury com cidades bem maiores, mas de início eu só pensei em lugares populares para brasileiros vindo para cá e fiz esse comparativo. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre segurança em Danbury mesmo, onde faço sim essas pesquisas e comparativos melhores, só me deixar saber aqui nos comentários. Mas o ponto é que Danbury é sim um lugar seguro. Ninguém, absolutamente ninguém que eu conheço aqui foi assaltado. Isso não é comum de acontecer aqui. Nos meus 30 anos de Danbury nunca aconteceu algo assim comigo, com ninguém que eu conheço. Saio na rua com o celular na mão. Isso é o mais normal e nada acontecer com você saindo assim é normal, mas óbvio que isso não quer dizer que não existe crimes, porque existe, óbvio. Mas a probabilidade disso acontecer aqui com você em Danbury é bem menor do que em cidades grandes no Brasil. Tanto que quando acontece um crime, vira notícia. Geral fica sabendo, geral fica comentando sobre, porque, como eu falei, não é algo tão comum de acontecer. Mas principalmente quando o crime é chocante e grave desse jeito. Mas afinal, o que aconteceu? Então, no dia 27 de julho de 2022, eu acho que o nome dele se pronuncia Pedro Panjón, não tenho certeza, ele é do Equador, mas ele estava voltando para casa do seu trabalho. Ele é um imigrante do Equador e trabalha com landscaping.
e também na carpintaria. Ele mora na Whaley Street, aqui em Danbury, que fica 10 minutos aqui de casa. Fica mais perto do shopping, é mais lá pro outro lado da Main Street. E sempre que Pedro chegava em casa do trabalho, os filhos dele corriam pro lado de fora da casa pra cumprimentar ele, pra pegar a lancheira dele, a mochila dele com as ferramentas de trabalho, pra ir dar um abraço nele, por ficarem felizes que o pai estava chegando do trabalho. Os filhos dele eram Júnior, de 12 anos, a filha era Jocelyn, de 10 anos, e o filho mais novo, que é Jonael ou Ronael, tinha 5 anos de idade. Mas, nesse dia, no dia 27, isso não aconteceu. Pedro chegou em casa e absolutamente ninguém foi até ele. Ele chegou na porta de casa, que estava trancada, e isso foi ainda mais estranho pra ele, porque a porta da casa deles nunca estava trancada. Mas ele seguiu em frente, entrou na casa, mesmo já achando que tinha alguma coisa de errado, e quando ele entrou, ele viu uma carta na cozinha, assim, na bancada da cozinha, e ele pegou pra ler. Ele reconheceu que quem escreveu a carta foi a Sônia, que é a esposa dele, de 36 anos. Na carta, ela escreveu: "Desculpa, Pedro, levo meus filhos comigo." Pedro não terminou de ler a carta, ele deixou ela na cozinha mesmo e foi imediatamente procurar a família dele. E ele encontrou no quarto das crianças o filho mais velho morto no chão, a filha morta na cama. Depois, o filho mais novo, de 5 anos, também foi encontrado morto em outro quarto da casa. Pedro procurou pela esposa dele dentro da casa, mas não encontrou. Ele ligou para a polícia desesperado. O inglês dele era um pouco limitado e ainda nessa situação, nesse desespero todo, nessa situação emocional que ele estava se encontrando, ele estava descontrolado no telefone, então a polícia não estava entendendo o que ele estava falando. Ainda no telefone com a polícia, ele saiu para fora da casa dele e foi pedir ajuda a um vizinho para falar com a polícia no telefone. Quando ele saiu de casa, ele caiu no chão com o telefone na mão mesmo. O vizinho falou que ele tava lá, ele desmaiou e ele saiu de lá assim pro hospital na ambulância quando eles chegaram. A polícia chegou na casa e encontrou a Sônia morta também no shed do lado de fora da casa. Um shed, pra quem não sabe, é essas cabanas, mais ou menos, que tem bastante casas aqui, onde a galera guarda ferramenta, talvez uma máquina de cortar grama, talvez se não tem espaço pra guardar uma moto dentro da garagem, coloca lá no shed. Então, é uma cabana pra guardar coisas assim. E ela foi encontrada morta lá. Após a investigação no local, foi determinado que a Sônia matou os 3 filhos dela, ela sufocou cada criança e depois se pendurou e se enforcou no shed. Foi e continua sendo um crime bem chocante aqui em Danbury. Eu não sei por quanto tempo eles estavam aqui em Danbury, nenhuma das notícias falaram sobre isso. Pelo pouco que eu vi no Facebook, a filha deles de 10 anos nasceu aqui, então pelo menos 10 anos eles estavam aqui. Um vizinho deles falou pro jornal New York Post que eles estavam morando lá naquela casa já tinha mais ou menos uns 5 anos. Então, por que isso aconteceu e o que isso tem a ver com a vida de imigrantes aí? Íamos saber ou ter essas informações do porquê que isso aconteceu, de algum motivo real, do porquê realmente que a Sônia fez isso, se ela colocou o motivo na carta. Aquela carta que o Pedro achou logo quando ele entrou na casa, tem 2 páginas, mas diz ele e a família dele que ele não leu a carta. Desde que ele colocou a carta de volta na bancada da pia e ele saiu para procurar a família, ele não terminou de ler a carta. Então a gente não tem como saber se ela mencionou realmente um motivo na carta, mas sabemos que a Sônia cuidava de crianças. Ela tinha uma creche mais ou menos em casa, dentro da casa dela. Esse trabalho permitia que ela ficasse em casa com os filhos dela e fazia dinheiro cuidando dos filhos das outras pessoas. A casa deles tinha um quintal e vivia cheio de brinquedos, tinha balanço, então tinha bastante coisa pra criançada se divertir lá. Mas a cidade de Danbury recebeu uma denúncia anônima algumas semanas antes desse crime, que tinha sim uma creche naquele endereço e que era um business ilícito, não era regularizado. Não tinha as documentações, não era registrado, não tinha seguro, nada.
e a cidade levou essa denúncia a sério, principalmente porque tem a ver com crianças. Aí, no dia 2 de junho, a cidade foi lá na casa deles pra ver se realmente era um ambiente de trabalho, se tinha crianças lá. E óbvio que tinha. Eu não sei se ela recebeu uma multa logo de início, assim. As reportagens falam que ela recebeu um citation, que normalmente é tipo uma reclamação formal. Tem toda uma documentação e papelada. E se você não parar com isso, depois de receber esse citation, aí sim que pode vir multa ou outras consequências. 4 dias depois dessa visita inicial, a cidade voltou lá na casa dela novamente. Tinha crianças lá de novo, mas dessa vez ela afirmou que as crianças que estavam lá eram da família. Tipo primo e tal, que estavam lá, afinal, ainda é verão, então é comum de ter crianças em casa. Eles voltaram lá no dia 29 de junho e mais uma vez encontraram crianças lá. Dessa vez era nítido que não eram só crianças da família. Então a cidade deu uma carta para ela formalmente pedindo para ela parar esse negócio dela. Essa carta é um cease and desist letter. E essas cartas carregam normalmente um peso judicial. Tipo, se a pessoa ignorar essa carta, que está explicitamente falando para não fazer mais isso, a pessoa pode ser levada para corte ou ter que pagar uma multa mais alta ainda e pode ter outras consequências por ignorar essa carta. Mas basicamente, se você ignorar a carta, você vai para corte. Um dia depois disso, a cidade voltou lá e não tinha mais crianças na casa dela. Então estamos no final de junho, literalmente um mês antes do crime. Não sabemos se a Sonia já estava com depressão antes, se ela estava sofrendo disso em um nível mais baixo, talvez, e esse acontecimento agravou a situação. Não temos como saber isso de fato. A irmã dela diz que ela tinha depressão sim, mas que por falta de seguro de saúde e dinheiro para fazer isso fora, né, do seguro de saúde, fora usar um plano, porque não tinha, ela nunca cuidou disso. Ela nunca procurou se cuidar ou tratar disso porque não tinha condições. Então ela mesma tentava se regular e lutar contra isso. Mas a irmã e os conhecidos dela e da família falam que depois desse acontecimento, com a cidade onde ela perdeu o trabalho dela, ela ficou muito mal e o estado emocional dela piorou bastante. A irmã dela contou que ela chorava muito, sempre que falava com ela no telefone, ela tava chorando, porque ela não sabia o que fazer. Principalmente porque é a época de verão, as crianças não estão estudando, então se ela arruma um trabalho fora de casa, vai ficar com quem? Como que ela vai pagar? Ela tava debaixo de muito estresse. Na semana do crime, a Sonia tinha falado com a irmã dela no telefone e ela falou que ela não estava conseguindo dormir. Já tinha alguns dias, porque a mente dela não parava. Não parava de pensar sobre isso, sobre o que vai fazer. Ela tava realmente muito estressada e preocupada com essa situação. A irmã dela mora no estado de Nova York e prometeu que eles iam passar o final de semana lá, ia fazer um churrasco, convidar a família, amigos e ter um momento de descontração e alegria em casa. Mas a Sonia cometeu o crime antes disso. E esse crime é um exemplo extremo de problemas e baques emocionais na vida de um imigrante aqui. Primeiramente, o esposo dela estava em 2 trabalhos. Então a gente pode concluir que talvez nenhum dos dois pagavam muito bem para ele conseguir sustentar uma família, mas talvez não é justo concluir isso. Talvez ele gostava do dinheiro extra que entrava no segundo trabalho, talvez ele não estava trabalhando nos 2 ao mesmo tempo, talvez um era só de temporada e o outro era durante o ano inteiro. Não tem como saber disso, ninguém perguntou. Mas quem tem 2 trabalhos trabalha bastante, independente. Então, será que ele tinha tempo para se dedicar à família dele? E antes de continuar, eu não estou colocando a culpa nele pelas atitudes dela. Eu falo isso ou pergunto sobre isso porque, infelizmente, essa é uma realidade de muitos imigrantes aqui. Eu diria que a maioria dos imigrantes aqui. Eu falo bastante aqui no canal sobre a temporada de trabalhos, como a do Pedro.
de carpintaria e landscaping, que ficam bem mais ocupados durante o verão, essa época do ano. E as pessoas precisam trabalhar para viver. Então o que acaba acontecendo é que a sua rotina gira em torno do seu trabalho. O trabalho é cansativo, você fica exausto, então a paciência que talvez você tinha antes, você já não tem mais. A disposição que você tinha antes, você já não tem mais. Então, chegar em casa é o seu descanso. Seu único descanso, na verdade. E muitas vezes você não tem energia para se dedicar ao seu relacionamento como antes, a conversar como antes, a namorar como antes. Isso tudo é bem normal de acontecer. Então, se ela estava com depressão, passando por essa dor emocional, se sentindo sozinha, e ele, sem ter culpa nisso, no crime, por motivos reais, não estava chegando junto emocionalmente de alguma forma, e talvez ela precisava. Isso contribui para que a pessoa se sente mais sozinha ainda. É aquele sentimento de solidão que bate quando você tem alguém que está ao seu lado, mas não tá te vendo. E às vezes isso é muito pior do que você realmente tá sozinha. Mas de novo, novamente, repetindo, mesmo se esse fosse o caso, isso não é culpa dele. Ela tinha 36 anos de idade e poderia procurar formas de se expressar melhor, de falar o que ela precisava dele melhor. N outras coisas que ela poderia ter feito antes de cometer um crime, literalmente. Então não é culpa dele. Mas além disso, a única fonte de renda que ela tinha, e as opções já são mais limitadas, sendo um imigrante fora de status, sem documentação, foi tirada dela. A pessoa vem para esse país e realmente aqui você parece que só tem valor enquanto você está produzindo. Enquanto você está trabalhando, enquanto você está trazendo dinheiro para sua casa. E aí, por uma denúncia anônima, isso foi retirado dela. Ela não estava contribuindo mais para casa, para a família dela, para o bem e crescimento da família dela. E para agravar a situação mais ainda, ela não pode recorrer a nenhuma assistência médica, nada para ajudar a depressão dela. Ela não tinha acesso a isso por não ter seguro de saúde. E tentar pagar algo caro como uma terapia é caro e aqui é um absurdo de caro. Como que ela iria pagar um tratamento, pagar um terapeuta se ela não estava produzindo, se ela não estava trazendo dinheiro para dentro de casa? Óbvio que o crime que ela cometeu não é uma solução. De novo, esse crime é um exemplo extremo que eu estou usando para falar de várias coisas que afetam a vida de imigrantes aqui. O isolamento e a solidão que vem estando longe da sua cultura, da sua casa, dos amigos e familiares. Mesmo tendo alguns aqui, a cultura ao seu redor é completamente diferente. É muito normal se sentir um peixe fora d'água. E esse sentimento só cresce quando existe uma barreira grande, que nem uma barreira de idioma, talvez, porque você não aprendeu a falar inglês, a pessoa não aprendeu a falar espanhol ou português, e aí você não consegue resolver as coisas que você conseguia resolver antes. Se alguém tenta puxar um assunto, alguma coisa com você numa fila, numa loja, você não consegue se conectar realmente com as pessoas, a não ser outras pessoas na sua comunidade que falam seu idioma. E mesmo assim, tem muita gente nessas comunidades que estão aqui há muito tempo e já estão bem mais americanizados. Então até interagir com alguém da sua cultura já não é a mesma coisa. E segundo, que você também não sabe em quem que você pode confiar. Eu realmente acredito que a maioria das pessoas que estão aqui querem realmente ajudar o próximo. Mas eu também não vou estar aqui mentindo, porque eu já ouvi cada história de pessoas querendo passar a perna na outra, de pessoas mentindo para conseguir dinheiro e se aproveitar da situação dos outros. A denúncia sobre o trabalho dela foi anônimo, não sabemos quem foi. Será que foi um vizinho? Vendo aquelas crianças lá, talvez se incomodava com barulho de criança brincando e resolveu reclamar? Será que foi alguém que estava chateado com ela? Ou alguém que também queria abrir uma creche e aí quis acabar com o trabalho dela para poder ter clientes?
Isso tudo são cenários plausíveis. Tem pessoas que chegam aqui e vão trabalhar para um brasileiro mesmo, uma pessoa da cultura, e essa pessoa não paga na hora, ou tipo, não paga em dia, ou não paga completamente, e aí quando você fala que você não vai voltar ao trabalho até você receber pelas horas que você já trabalhou, aí a pessoa fala que, então tá, então não vou pagar mesmo porque você tá me deixando na mão. E tipo, você já trabalhou, mas existe, tem pessoas que fazem isso sim. E se isso acontecer, você tem total direito mesmo, não tendo documentação, de levar essa pessoa para a corte. Small claims. Então, você tá isolada, a falta do idioma te distancia ainda mais das coisas e das pessoas, você não sabe em quem confiar de verdade, e aí todo mundo tem uma opinião diferente, todo mundo dá um conselho diferente, e aí o que você faz? Em quem que você acredita? Qual é seu norte quando você não tem mais norte, porque você saiu do único norte que você tinha? Fora que quando você consegue um trabalho, é extremamente cansativo. E você acaba se perdendo nesse cansaço, meio que se rendendo a esse cansaço. Parece que o cansaço é o único sentimento que você tem. E se você pensar, poxa, talvez eu preciso conversar com alguém sobre isso, talvez eu preciso desabafar, talvez eu preciso de uma ajuda emocional, talvez eu tô ficando com depressão, você não tem seguro para pagar e é muito caro, literalmente, inacessível. O que você faz? Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre depressão e imigrantes, depressão na comunidade de imigrantes. Estou pesquisando bastante sobre isso pro vídeo mesmo, então eu vou falar de novo desse assunto, mas eu queria pontuar aqui a história do Pedro e da Sônia e dos filhos, esse crime trágico. E muita gente que eu sei, que eu conheço aqui na comunidade de brasileiros saiu falando mal dela e achando que ela nem merecia ser velada nem nada. Mas quando eu li a matéria, quando eu fiquei sabendo, eu não tive essa raiva toda. Eu acho que é feio você falar que você teve pena, mas eu reconheci as histórias e as vidas na minha comunidade com a história deles. O desespero e solidão que muitas pessoas na minha comunidade sentem. Só que não cometem um crime extremo assim, mas de estar em depressão, de falar sobre tirar a própria vida, esse sentimento existe bastante. Talvez, mesmo se você nunca teve isso antes no Brasil, você sempre foi uma pessoa bem pra cima, bem alegre, e aqui você, às vezes, emocionalmente não se reconhece mais. A vida que a Sônia levava de estar trabalhando clandestinamente, de estar com muito estresse, não estava conseguindo dormir direito por causa disso, de estar chorando dias após dias, de estar tentando fazer o melhor, ganhar dinheiro para sustentar a família, de estar em uma família onde precisam trabalhar acima de tudo e por causa disso às vezes deixam outras coisas que talvez são mais importantes do que o trabalho de lado, mas a gente perde esse foco quando tá aqui por falta de ânimo ou disposição. Tudo são realidades na vida de cada imigrante aqui. Ok, alright. Eu sei que isso foi meio sombrio, desculpa. Conteúdo aqui do Julinha Direta pra vocês. Mas é necessário falar sobre essas coisas e falar sobre esse aspecto também da vida de imigrantes aqui. Muita gente só mostra o lado bom. Também, por outro lado, muita gente também só quer ver o lado bom. Por isso que as pessoas só mostram o lado bom. Mas esse lado sombrio, esse lado mais triste, existe sim. E a gente vai continuar falando sobre isso no vídeo da depressão na comunidade de imigrantes que tá pra vir aqui. Então, pra não perder esse vídeo que vai vir, deixa seu like nesse, se inscreve no canal, and I will see you next time. Thank you so much. Bye!